As pessoas não consideram o mundo espiritual. Vivem como se não existisse o espiritual. Acham que estão no controle de suas vidas. Mas, e se eu te dissesse que existem sinais claros de que uma pessoa pode estar sendo dominada por forças espirituais do mal? Sinais que começam sutis e que, sendo ignorados, podem levar à destruição da vida e até à morte. Hoje, eu vou revelar 7 sintomas que indicam a presença e atuação de espíritos malignos. E se algum deles estiver acontecendo com você, é hora de agir, antes que seja tarde demais. Há muitas pessoas que acabam indo ao médico. Pessoas transtornadas por algum tipo de problema de saúde, e após o médico fazer uma série de exames, o resultado que o médico chega é: está tudo normal. E o que dizer de pessoas que, mesmo estando em uma situação socioeconômica favorável e gozando de plena saúde física, acabam caindo em depressão e até mesmo dando cabo da própria vida? São casos que fogem do natural. E a razão desse tipo de situações acontecerem é clara, mas poucos conseguem enxergar, pois está além do que os olhos podem ver. Entenda uma coisa: todas as pessoas possessas têm alguma enfermidade, algum tipo de doença, algum tipo de dor. Espíritos demoníacos são capazes de atuar na matéria. E quem acaba sendo o hospedeiro desses seres não consegue ter paz, seja na vida financeira, sentimental ou profissional. Eles atuam em todas as linhas da vida de uma pessoa. Existem algumas circunstâncias que caracterizam a possessão, e geralmente os sintomas são sempre os mesmos. Vamos abordar agora os 7 principais sintomas, mas que fique claro que apresentar um dos sintomas a seguir não significa possessão. Entretanto, a frequência com que se apresentam e a quantidade deles deve despertar a atenção da pessoa, que imediatamente precisa procurar ajuda espiritual. Nervosismo. Espíritos possessores podem atacar o sistema nervoso das pessoas e, dessa maneira, fazer com que elas percam o controle de si mesmas, apresentando irritação desmedida e emoções incontroláveis. Através de situações do dia a dia, eles fazem as pessoas se irritarem facilmente, fazendo com que briguem e até mesmo se matem. Esses reflexos dependem do quanto a pessoa está sendo oprimida, de quantos espíritos estão no seu corpo. Em todos os casos, essas pessoas precisam de amor e compreensão. Qualquer gatilho mental, como um deslize, qualquer contrariedade, pode provocar insatisfações e tragédias. Dores de cabeça. A dor de cabeça é um problema constante de quem sofre com esses espíritos. Dores que aparecem sempre no mesmo horário. Dores que nenhum remédio faz efeito. Essas dores de cabeça são dores constantes e com um comportamento específico. Quando isso acontece, na grande maioria dos casos, há uma possessão demoníaca. Insônia. Alguns chamam de íncubos, mas o fato é que os espíritos alojados nas mentes das pessoas fazem com que estas não tenham sossego. Mesmo durante as noites, a pessoa pode até estar muito cansada, mas o sono não aparece. É como se estivesse sofrendo um sério problema mental. Uma coisa estranha parece dominar o período de descanso. É paralisia, são pesadelos, é visão de vultos, ou seja, o momento que seria de descanso acaba se tornando uma tortura. Muitas pessoas sofrem isso caladas, com medo de não serem compreendidas. Na verdade, esses espíritos sentem prazer ao ver suas vítimas torturadas. Daí o motivo da insônia ser uma das ferramentas mais utilizadas. Medo. O medo é uma ferramenta de defesa do corpo. O medo faz com que preservemos a vida. Mas o medo exacerbado incapacita a pessoa. E isso não é natural. O medo desmedido faz com que a pessoa tenha medo de tentar o novo, inclusive quando esse novo é buscar ajuda para seus problemas.
Esse medo vem do fato desses espíritos fazerem as pessoas pensarem sempre no pior. Eles atuam nas suas imaginações, criando fantasias macabras e procurando alimentá-las com o pavor. As pessoas são invadidas por pensamentos sabotadores. E a pessoa se enche de crenças limitantes. Fica tímida, insegura e com baixa autoestima. E todos esses sintomas acabam alimentando esses seres. Os demônios sabem que é muito fácil dominar uma pessoa que tem medo e se aproveitam disso. Doenças. Há pessoas que sofrem com tonteiras constantes, com náuseas e desmaios. Esses sintomas são quase sempre características de possessão demoníaca. Doenças que não se encontram justificativas físicas, com certeza são decorrentes de problemas espirituais. Por isso, ao persistir em sintomas como esses, procure a ajuda espiritual. Depressão. Ao contrário do que dizem por aí, a depressão tem sim a cura. As pessoas têm uma tendência de minimizar a dor da pessoa que está depressiva. A depressão é algo real. Não é frescura. É algo que você não consegue resolver com recursos humanos ou com os melhores médicos e profissionais, pois nenhum profissional consegue atingir a raiz do problema. A raiz da depressão está na alma. Por isso que é uma dor que a pessoa sente, mas ela não sabe dizer onde é. Porque, na verdade, não é o corpo que está doente, mas sim a alma. A depressão é algo totalmente espiritual, pois seja qual for a doença que a pessoa tenha, o instinto humano é lutar contra a doença para sobreviver. Mas a depressão é diferente, pois ela tem uma voz que diz não para a pessoa se curar e lutar pela vida, mas diz sim para a pessoa acabar com a vida dela. Por isso é tão espiritual. A gente sabe que o mal, que o espírito que está sufocando a pessoa, é que está falando na mente dela. Eles falam ao ouvido coisas como: você não tem amigos, você é um miserável, não há mais solução, acabe com isso. Fazendo isso, você vai descansar. E a pessoa fica tão oprimida que acaba dando ouvidos a essas vozes. Vícios. Quando se fala em vícios, é comum vir à nossa mente os vícios em substâncias químicas ou em álcool, pois realmente eles são os mais falados abertamente na atualidade. Contudo, não são apenas eles que levam o ser humano a se corromper e até a se destruir. Há muitos outros tipos que, muitas vezes, não são tão expostos, como por exemplo o consumo de pornografia, que em razão da facilidade de acesso à internet, dificulta até a mensuração do número de adictos. Outro tipo são os jogos de azar, que fazem com que muitas pessoas percam família, bens, carreira e investimentos. Existem ainda aqueles indivíduos que não têm mais tempo, liberdade, nem tranquilidade, por conta do período exacerbado de permanência nas redes sociais. Na verdade, o que está por trás de qualquer tipo de vício é um espírito. E mais do que desejar afetar o corpo ou a mente do dependente, seu alvo principal é atingir a alma dele. É por isso que esse espírito age em consonância com a busca que o indivíduo faz, para alcançar satisfação ou refúgio para os traumas e frustrações. Esse espírito, quando vê a pessoa em busca de refrigério, satisfação ou paz, lhe apresenta uma proposta. E após o primeiro clique, o primeiro gole, tragada ou aspiração, ele entra na vida e na mente da pessoa e causa a destruição dela. É assim que esse mal se torna mais forte e faz com que o indivíduo se transforme em um escravo dele. Isso explica o motivo de que, mesmo a pessoa querendo sair do vício, ela não consegue, pois o que está habitando dentro dela não deixa a pessoa se libertar. E como as pessoas pensam em tudo, menos em Deus, esse mal prevalece e se sustenta. E quando o hospedeiro morre, ele toma o maior troféu: a sua alma. Você tem usado ele como? Como? Como que você usa? Eu uso meus pensamentos. Com quais? Quais pensamentos? Você não presta. Você é um lixo. Você é um fracassado. Não era pra você estar vivo. Era pra você ter morrido. Não era pra você estar aqui. Na vida dele, o que você já desgraçou? Tudo. Família.
financeira, trabalho, tudo. Amém. Eu quero que venha aqui agora. O anjo do meu Senhor traz aqui agora o que está no pai dele. Amarrado. Amarrado, isso. Fica amarrado aí. Só vai embora quando eu mandar. O anjo do meu Deus traz aqui agora o que atua na mãe dele. O que atua na mãe. Todos que estão lá. Mas vem o chefe encabeçando. Amarrado. Volta o chefe da cabeça dele. Isso. Essas marcas que ele tem de cortes no braço. Pelo Espírito que habita em mim. Que me ungiu. Em o nome do Senhor Jesus. Para nunca mais voltar. Sai! Muitas pessoas que acompanham o canal, às vezes fazem comentários de que gostam muito do canal. Mas quando nós colocamos as cenas de libertação, a pessoa não se agrada. Porque a pessoa imagina que é uma encenação, que são coisas que a igreja coloca, são atores. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu posso dizer que isso é real. Isso existe. Porque aconteceu comigo, com a minha família. Antes de eu criar o canal, eu tinha uma empresa. Eu tinha uma distribuidora. Eu tinha caminhões. Eu estava muito bem no que diz respeito ao financeiro. Mas aquilo que eu consegui durante anos, em 2 meses se acabou. Eu perdi tudo. E nessa trajetória de perder tudo, houve acidentes, houve brigas, houve confusões. Ou seja, a minha vida virou um inferno. Se antes eu estava andando com um carro importado, 0 quilômetro, no outro dia eu estava com a minha geladeira quebrada e assim ela ficou por 6 meses, porque eu não tinha dinheiro para consertar. Até que chegou um ponto em que eu e minha esposa brigamos tanto que eu acabei saindo de casa e fui para a avenida andar. E quando eu estava na avenida, sem saber para onde ir, era como se algo me tocasse e falasse: olha para o relógio. Porque na avenida tinha um relógio daqueles que marcam a hora e o tempo, o clima. E eu naquele momento olhei para o relógio e era o horário da igreja ter a reunião. E ali eu entendi que era Deus falando: você sabe onde você tem que ir? Você tem que ir para a igreja. E eu fui. Mas os meus problemas não se resolveram. Mas eu passei a orar para que os meus problemas fossem resolvidos de outra forma. Porque antes eu orava para que Deus me restituísse aquilo que eu tinha perdido. Mas depois desse dia, dessa confusão em casa, que eu fiquei na rua e acabei indo na igreja, depois daquela reunião, eu não quis mais saber de resolver a minha vida financeira. Mas eu entendi que eu tinha que resolver a minha vida espiritual. E eu orei um dia com muita revolta. E eu falei: meu Deus, revela o que está em oculto. Se tem alguma coisa atrapalhando a minha vida, então revela. Eu não pedi para ele: ó meu Deus, dá de volta meu caminhão, dá de volta a minha distribuidora.
Nada disso. Eu orei pedindo para que Ele me revelasse o que estava em oculto. E aí eu lembro daquilo que o Senhor Jesus falou, que às vezes nós oramos, mas não sabemos pedir, porque pedimos mal. E nesse dia eu entendi que eu não pedi mal. Eu soube pedir e Deus me atendeu. E no outro dia, quando eu fui com a minha esposa na igreja, que eu pedi para ela ir comigo, o que aconteceu? Aconteceu que aquilo que tinha tirado tudo foi revelado. Ela manifestou com o Espírito. Assim como esses que nós colocamos aí no canal, essas entrevistas aí que muitos falam que é teatro, dessa mesma forma assim ficou a minha esposa. Eu lembro que o pastor falou para mim: você se desviou, você abandonou a igreja? E eu disse: não, eu estou vindo na igreja. E eu lembro que o pastor me disse: mas você deu brecha, não deu? Aí eu não soube responder. E o pastor perguntou para a entidade: ele deu brecha? E eu nunca esqueço o que aquela entidade falou. Ela disse: foi difícil, mas eu entrei. O que isso significa, meu amigo e minha amiga? Isso significa muitas coisas. Primeiro, significa que não é um teatro. Isso existe. Eu não estaria expondo aqui a minha vida pessoal, nem tampouco a minha esposa, se isso não fosse real, não fosse para servir para te alertar. Porque esse é o intuito desse canal, é alertar as pessoas do espiritual. Aqui nós não buscamos like, não buscamos um monte de visualizações, porque se fosse isso nós colocaríamos assuntos da moda. Porque é assim que os influencers, pastores fazem. Eles adaptam notícias da moda para falar da palavra, a fim de pegar visualizações. Então, se na moda está falando de tarifaço, então eu faço um vídeo falando de tarifaço e vida espiritual. Tá entendendo? Mas aqui não. Aqui nós falamos a palavra para te salvar. E além disso, de significar que não é teatro, também significa que houve um momento em que esse mal não pôde entrar. Porque se ele disse: foi difícil, mas eu entrei, é porque em certo momento foi difícil. E por que foi difícil? Porque Deus estava me protegendo e a minha esposa. Mas também quando ele diz: eu entrei, foi porque em algum momento, em alguma coisa, que eu não sei te dizer, ou minha parte ou da parte da minha esposa, nós demos brecha. É o que aconteceu com Simão Pedro, quando ele disse ao Senhor Jesus: Senhor, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, eu morro pelo Senhor. E o Senhor Jesus disse: Simão, Simão. Você vê que quando o Senhor Jesus queria enfatizar algo, quando ele queria deixar uma coisa assim com um significado maior, ele repetia. Quando ele dizia em verdade, não é? Ele falava em verdade te digo. Quer dizer, ele dizia 2 vezes a mesma palavra, em verdade. Por quê?
porque ele queria enfatizar, ele queria mostrar que havia uma importância naquilo. E quando ele diz também, Simão, Simão, ele queria mostrar para Simão acordar. E ele disse, Simão, Simão, essa noite Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai que te livrasse, que te desse outra chance. Quer dizer, Simão, o diabo já te pediu para o meu Pai, porque você fez alguma coisa que deu legalidade para que ele atuasse na sua vida. Mas eu orei para que o Senhor não permitisse. E foi o que aconteceu comigo e com a minha esposa. Da mesma forma que Simão andava com o Senhor Jesus, e algo ele fez que deu abertura para o mal entrar, mas o Senhor Jesus impediu, intercedendo por ele, mas ele andava com o Senhor Jesus, e mesmo assim ele deu motivo. Assim também, de certa forma, aconteceu comigo. Eu estava na igreja, não fazia nada de errado aos meus olhos, não bebia, não fumava, não traía, não mentia, mas algo deu abertura. Por isso que nós fazemos vídeos, como fizemos o vídeo anterior, sobre os maus olhos. Não é simplesmente roubar, matar, trair, mentir. Existem outras coisas mais sutis. Os maus olhos, a má interpretação, a má reação, o nervosismo destemperado. Talvez você é da igreja, mas você é tudo isso. Você é nervoso, você é destemperado, você entende tudo errado, você arruma confusão em casa por qualquer coisa. E aí? Por isso o Senhor Jesus disse, é necessário nascer de novo. E depois que isso tudo acabou, que minha esposa foi liberta, eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais consegui ver o mundo do mesmo jeito. E através disso tudo foi que eu criei o canal. Por conta dessa minha experiência com o sobrenatural. Já tive outras na infância, depois eu posso até contar para vocês. Experiências muito fortes. Mas essa foi algo que me fez entender que esse mal existe. Ele anda por aí. Não pense que o mal, os espíritos estão no inferno. Não, eles não estão no inferno. Eles estão por aí. Quem está no inferno são as almas que perderam a salvação. Mas eles estão por aí. E também, quando você vê uma entrevista que nós colocamos aqui dessas entidades, o Senhor Jesus entrevistou. Quando ele libertou aquele homem e lançou os espíritos imundos aos porcos, ele dialogou com os espíritos. E as outras libertações que a Bíblia fala, até que os discípulos fizeram, não entra em detalhes das libertações. Mas com certeza, não teve como haver uma libertação sem um tipo de diálogo. O discípulo não chegou lá e falou, sai, e acabou. Não. Houve um embate. O mal não sai assim, automático. Meu amigo, minha amiga, desperte para o espiritual. Aqui, eu não quero te convencer a ser da igreja A, B ou C. Mas eu quero te fazer entender que se você tem algum desses sintomas que nós colocamos aqui nesse vídeo, você tem uma doença que ninguém descobre o motivo. Você não dorme à noite. A sua vida amorosa é um fracasso. Desculpe. Ninguém da sua família dá certo no amor. Todo mundo tem um vício.
você tem um vício. Ou seja, você deve considerar também que pode estar havendo uma influência negativa na sua vida. E você tem que buscar ajuda. Assim como eu busquei. Minha esposa foi liberta. Mas eu te pergunto, e se eu não conhecesse a Deus? E se eu não soubesse o caminho? E se em meio àquela confusão, aquelas perdas, aquelas brigas, aquela dúvida, eu não conhecesse a Deus? Aonde eu ia me agarrar? A pessoa que tem depressão, a pessoa que está mal, que ninguém compreende a dor que ela está sentindo, ela não tem Deus. Como é que essa pessoa vai passar por isso sem Deus? Tá entendendo? Meu amigo e minha amiga. Por isso que muitos não aguentam. Porque Deus é o que sustenta na hora do deserto. Ele que provém. Mas se você está passando por um domínio maligno, e mesmo assim você não busca a luz, você tenta resolver os seus problemas com a bebida, com os vícios, com os jogos, com os amigos, com as baladas, com diversão, ou seja, você tenta resolver com tudo que é método, mas você desconsidera a Deus como solução, você já era. Imagina se eu tivesse tentado resolver os meus problemas que eu estava tendo na época com a minha força do braço, com a minha inteligência. Já era. Mas eu fui buscar ajuda na luz. Eu não fui buscar o pastor. Entenda uma coisa, eu não fui buscar o pastor. Eu não fui buscar a igreja A, B ou C. Eu fui buscar a Deus. Quando você entra numa igreja, seja a Batista, a Universal, a Quadrangular, sei lá o que seja o nome da igreja, tenha a seguinte consciência: você não está indo buscar a instituição e não está indo buscar o pastor. Você está indo buscar o Senhor Jesus. Ali você se entrega e fala com Ele. Deus usa de pessoas para te atender. Nem que seja naquele momento, Deus usa. Tá entendendo? Então, se você tem observado que a sua vida está travada, se você tem observado que tem alguma coisa estranha, não está normal, então você tem que se levantar. Você tem que ir atrás de Deus. Você tem que levar a sua batalha para o campo espiritual. Você está doente. Você tem que ir no médico, você tem que fazer seus tratamentos. Mas quando o médico escreve o seu diagnóstico num papel, quando você pega aquele papel e você lê, o que tem naquele papel? Palavras, não são palavras escritas? Então, você lê aquele diagnóstico e você crê naquelas palavras que o médico colocou. Você crê. Ele falou, está falado. Mas, da mesma forma que está escrito palavras no papel do médico e você creu, também está escrito palavras na Bíblia e você pode crer. Então, se está escrito que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, então você crê naquela palavra também, sem duvidar. Assim como você crê na receita do médico, sem duvidar, você não questiona, você não
Você crê. Ele falou, está falado. Então você lê a Bíblia, você lê que o Senhor Jesus levou todas as enfermidades na cruz, então você lê e você não questiona, você crê e acabou. Então eu não vou morrer com isso, porque Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Não é o que está escrito? Então, mas é uma opção de crer. Aquilo que você crê tem força. O Senhor Jesus não conseguiu fazer milagres quando nele ele não encontrou fé. Porque a fé é o combustível do milagre. É o combustível que liga a pessoa ao poder de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? Fé é crer sem duvidar. É crer. Então, faça isso. Avalie sua vida. Se você também conhece alguém que o Espírito Santo te toca para que você ajude essa pessoa, não ignore isso, ajude. O Espírito Santo, ele não vem para você ficar falando em línguas, em alto e bom som. O Espírito Santo não vem para você ficar falando em línguas quando toca uma música gospel da moda da rádio. Não é isso, não é para isso que o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem para você ganhar almas para o reino de Deus. O Espírito Santo vem para você servir e não ser servido. O Espírito Santo serve como aquilo que te capacita a ser um servo de Deus. E quando você é servo, você obedece e você ganha almas. Como ele mesmo disse, os campos estão brancos, mas poucos são os ceifeiros. E ele rogou ao Pai para que mandasse mais pessoas para a obra. Você não precisa ser pastor. Você não precisa ser bispo para ganhar almas. Você precisa ser de Deus. Você precisa ter o Espírito Santo. Você pode ganhar a alma do seu vizinho, do seu colega de trabalho, daquela pessoa que se abre com você, que você sabe que ela está mal. Leva ela para a igreja. Leva ela para conhecer Jesus. Ore por ela, interceda por ela. Isso é ser de Deus. Avalie-se. Cuide da sua alma. Nesse domingo, as pessoas comemoram o Dia dos Pais. Tem muitas pessoas que não conheceram os pais. Tiveram pais que não foram pais. Geraram o filho e abandonaram. Porque não foram homens de Deus, mas são homens do mundo, sem responsabilidade, sem amor. Então, muitas pessoas acabam crescendo sem o pai. Mas outras perderam o pai natural. Mas eu vou falar uma coisa para você. Talvez você não tenha conhecido o seu pai não te criou, mas existe um pai que está no céu. Há um pai que supre todas as nossas necessidades. Um pai que te ama de verdade, que te protege. Então, fale com ele, pelo menos nesse Dia dos Pais. Dê um oi para ele, para o seu Pai Celestial. Fala, oh, meu Deus, obrigado. E com certeza ele vai ficar feliz com isso. Muito obrigado por você ter assistido a mais esse vídeo. Não esqueça de baixar gratuitamente o audiobook 9 Dicas para Ler a Bíblia. Nós fizemos esse audiobook
com o intuito de fazer as pessoas terem um direcionamento para ler a Bíblia. Tem gente que não sabe como ler a Bíblia, não sabe nem por onde começar. Está lá a Bíblia encostada, talvez no Salmo 91, com a página amarelada, de tanto sol bater ali na Bíblia, mas, de repente, você baixando esse audiobook, você pegue ela, tire a poeira e comece a ler. E isso vai te fortalecer. É vitamina B, meu amigo. Vitamina B de Bíblia. Essa vitamina fortalece o teu espírito. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima semana em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por assistir a mais um vídeo. E você que não está bem espiritualmente, mande um e-mail para nós no sintoniadivinacontact@gmail.com. Queremos te ajudar. Nosso canal Sintonia Divina preparou com todo carinho um presente especial para você. Agora estamos dando acesso gratuitamente ao nosso audiobook. 9 dicas para ler a Bíblia. Esse conteúdo narrado foi feito com muito carinho e traz orientações simples para quem quer dar os primeiros passos na leitura da Bíblia. Para baixar esse audiobook no seu celular, basta clicar no link na descrição do vídeo. Esperamos que esse conteúdo ajude na sua jornada de fé. E você que gosta de músicas que falam de fé e de louvor a Deus, acompanhe nosso novo canal, Sinfonia Divina. São músicas fortes para te fortalecer. Vamos deixar o link na descrição desse vídeo e no box da tela final. E se você ainda não é inscrito, deixe um like e se inscreva. Isso ajuda demais. Fiquem com Deus.